Olá, galerinha da terceira série Abundância. Eu, professora Kelly Arcanjo, convido vocês à nossa 21ª aula de filosofia. Vamos para os nossos trabalhos? Nesta aula falaremos sobre o existencialismo e a filosofia francesa. Nosso roteiro de estudos consiste de que vocês assistam a essa videoaula de número 21, leiam ao capítulo 4, onde estamos falando sobre o existencialismo e a filosofia francesa, e aconselho vocês a pesquisarem pelo mesmo tema em outras fontes, sejam elas sites, revistas, jornais, enfim, a fim de que vocês ampliem o conhecimento de vocês e adquiram, então, o senso crítico que tanto falamos, no decorrer desse ano. Respondam então aos exercícios em PDF que estão disponíveis no site do colégio. E em caso de dúvidas, contate-me através dos canais de comunicação informados pela escola. Lembre-se, o esforço de vocês nunca será em vão. Então, mãos à obra e bons estudos. O interesse pelo ser humano em sua existência singular e concreta, a tese do ser humano como possibilidade ou como um poder ser, a concepção de finitude humana, a noção de transcendência do ser humano e a importância atribuída ao outro. Pois bem, falemos então um pouco sobre a fenomenologia e o existencialismo. Quando falamos de consciência fenomenológica, é então uma característica muito forte a questão da intenção, ou melhor dizendo, da intencionalidade. E para então compreendermos o que isso significa, convém então termos a ideia de que intencionalidade é um termo que muito é pautado diante da cultura filosófica medieval, onde se remete ao conceito de que há uma indicação por algo diferente de si. Ou melhor dizendo, essa intencionalidade, ela revela que a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Isso quer dizer que se refere necessariamente a um objeto do qual se diferencia, pois ter consciência de algo requer não só que sejamos um objeto ou algo do gênero, mas do qual temos uma certa consciência. Então, quando se é evidenciado esse caráter intencional de consciência, é então registrado o que nós chamamos de fenomenológico, que é diferente, ou seja, cartesiano. Lembra lá das aulas, matemática, física, por vezes artes, Posto, então, que o sujeito de Descartes é uma substância pensante, que independente do que lhe é exterior, leva então a uma consciência identificada por Husserl, existente como um vínculo a objetos, que portanto lhe são imanentes. Ah, professora, e o existencialismo? O existencialismo, ele já é um movimento filosófico que tem uma grande repercussão cultural lá no Ocidente e que, de certa forma, se filia-se ao método fenomenológico, ou, melhor dizendo, que se incorpora a esse projeto, de uma filosofia que é articulada à realidade, ou seja, à volta às mesmas coisas, e vale-se, então, de uma noção central, ou seja, de uma concepção de consciência com relação ao sujeito como mundo. Porém, mesmo permanecendo nos círculos dessas pesquisas, o existencialismo, ele retira essa ênfase que Husserl tanto prega, e substitui, então, por alguns problemas existenciais, que, de certa forma, se preocupam e até mesmo delineam a filosofia como uma ciência extremamente rigorosa e revela, então, as essenciais que vão se concentrando na tentativa de desvelar, os seres humanos
e em sua existência efetiva do mundo. E o que isso quer dizer? Que não são os primeiros, os existencialistas, a refletir sobre essa existência dos seres humanos, mas interroga-se sim acerca do ser humano e do sentido de vida, que são quase tão antigas quanto a própria filosofia. E então mostra as reflexões de Sócrates, por exemplo. Então o existencialismo, ele é um braço da filosofia, né? Que se origina numa forma de definir com que a natureza humana tenha como base construir um modelo universal de conduta para os seres humanos, de forma individual, o que, do contrário, traz um certo privilégio à existência dos seres humanos individuais e se dedica aos exames de possibilidade que se abre aos indivíduos como seres existentes no mundo. E assim nós podemos então obter algumas características do existencialismo, que são elas. Já Martin Heidegger, ele defendia essa analítica existencial, onde ele considerava de forma extremamente fundamental a articulação entre a fenomenologia e o existencialismo. Pois ele, por mais que tenha sido assistente, né, de Husserl, ele dedicou os estudos dele de uma forma que valia-se dos recursos conceituais apresentados pelo método fenomenológico, porém ele promovia alguns questionamentos relativos à existência dos seres humanos, não só para o plano principal de uma pesquisa filosófica. Então, de acordo com as obras de Heidegger, esses termos, né, tanto falados e defendidos por Husserl, ele afirmava que as teorias filosóficas que tentaram delimitar ou, de certa forma, se confundirem entre entes presentes na realidade com a multiplicidade de coisas que observamos a todo tempo, seja com as diversidades dos seres humanos ou até mesmo a forma de povoar de forma cotidiana. Então, ele tratava de recolocar as questões de modo pertinente e estabelecia como um ponto de partida a constatação de algumas perguntas sobre o ser. Por exemplo, é o ser o único ente que propõe a interrogação acerca do ser? Ou, melhor dizendo, precisamente em sua condição de exclusividade como ente que procura o sentido do ser? Ou o ser humano distingue-se dos demais entes, constituindo assim como um modo específico de ser ou como existência? É importante dizer que convencionalmente, apresentando, né, de forma filosófica essa questão existencialista, Heidegger ele não se reconhece como tal e ele se estende mais, dizendo que o existencialismo ele é marcado por uma viabilidade não só antropológica, mas até mesmo subjetiva, ao qual a sua reflexão ela pretende escapar. Então, esse filósofo, ele declara de forma analítica existencial, assumindo a importância em seu pensamento por uma posição, ou seja, nessa investigação, nessa pesquisa, sabe? Acerca do ser, e não somente, ou melhor dizendo, propriamente, por uma preocupação original em examinar a existência humana, mas como uma base de assumir, então, essa importância de se investigar e não só de saber. Com base nessa questão existencialista, né, falando do existencialismo, é importante também falarmos de Gabriel Marcel, que ele defendia o existencialismo cristão, onde o indivíduo não pode se diluir numa determinada abstrata que faz então desaparecer a sua singularidade. Então essa inquietude, né, essa mediação entre o homem e Deus,
causa uma interferência decisiva nessa compreensão de que o indivíduo ele alcança acerca de si mesmo. Então, por exemplo, quando se fala do caráter problemático do homem, né, quando Marcel ele afirma, né, essa questão do existencialismo cristão, ele obriga então a um questionamento radical da sua existência. Então, o filósofo Gabriel Marcel, ele fala do existencialismo cristão, concebendo então a participação do ser humano num ministério ontológico com a evocação de Deus. Já Sartre, ele radicaliza essa noção de realidade humana como liberdade. E ele então defende esse existencialismo como o ser humano sendo condenado à liberdade. Então, de acordo com o existencialismo sartreano, ao recusar Deus, ele nega ao homem a possibilidade da transcendência vertical. O que é isso? A relação da dependência e do apelo que o homem poderia manter como um ser que encerra a si mesmo a própria temporalidade humana e pautando-se então pela razão de tê-la criado. Então resta, segundo esse existencialismo de Sartre, a transcendência horizontal, ou melhor dizendo, a relação intersubjetiva, que Sartre ele então explica e defende como uma disputa angustiante do olhar, que tem-se, né, como um objetivo o outro, tornando-o algo singular e ao mesmo tempo modesto, né, tornando-se uma coisa, não um ser humano. Algo importante também a se falar é que quando Sartre ele fala dessa questão de liberdade, ele defende a totalidade de sua obra, né, das suas defesas, explanando então o existencialismo nas quais ele fala da liberdade dos seres humanos de forma que é conduzida a uma radicalidade, que acompanha então a completa responsabilidade de que todos os indivíduos são responsáveis por aquilo que eles são. E entre essas perspectivas contrárias à filosofia sartreana, melhor dizendo, né, essa filosofia sendo contrariada ao sujeito, destaca-se então o estruturalismo, que é a corrente teórica sistematizada com base nos estudos do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, e que leva a uma argumentação com seu relevo dado a algumas estruturas, e é absolutamente contrária, melhor dizendo, oposta às proposições filosóficas centradas na subjetividade humana. Então, quando falamos de estruturalismo, é uma corrente de pensamento nas ciências humanas que se inspirou no modelo da linguística e que depreende a realidade social a partir de um conjunto considerado elementar, ou melhor dizendo, formal de relações. Para então a sociologia, a antropologia e a linguística, o estruturalismo é um método pelo qual os elementos de uma cultura humana devem ser entendidos em face com algumas outras relações. Falemos, por exemplo, do logocentrismo. É uma postura que reconhece exclusivamente a razão desenvolvida na civilização ocidental, como a forma autêntica de racionalidade, relegando então aos demais, ou melhor dizendo, as demais narrativas e elaborações discursivas ao plano da irracionalidade. Então, quando nós falamos do logocentrismo, nós estamos falando da ideia da descontinuidade histórica e recusando então a uma subjetividade independente. Enquanto isso, Michel Foucault, ele falava um pouco sobre saber e poder. E a tese que ele levantava é de ser inquestionável a ascendência do estruturalismo sobre então a filosofia francesa dessa segunda metade do século XX. E é importante então definirmos que os principais representantes, como Foucault, Derrida, entre outros, não limitaram-se às suas investigações no horizonte estrutural. Muito pelo contrário, eles mantiveram uma postura crítica perante o estruturalismo e se recusaram
a se classificar como filósofos estruturais. Então, uma das marcas de Foucault é que ele contestava muitos conceitos clássicos da filosofia. Prova disso é a frase que ele mencionou: gostaria de ter atrás de mim uma voz que dissesse: é preciso continuar. Eu não posso continuar. É preciso continuar. É preciso pronunciar palavras enquanto as há. É preciso dizê-la até mesmo que elas me encontrem. Algo interessante que Foucault sempre prezava é por essa questão de não destituir o poder do saber. Ele levava-se, né, à tese de que o indivíduo ele era um efeito dessa construção de poder e saber de forma paralela. Sendo essas relações nos diferentes pontos, digamos, sociais, né, onde as relações de poder elas são denominadas por uma microfísica do poder, ou melhor dizendo, esses micropoderes eles não são exercidos propriamente por um plano de violência ou de lei, mas constitui-se numa formulação de técnicas para uma dominação com as quais alguns se sobressaem em relação a alguns aspectos produtivos, né, dessas relações de poder, e em vez de suas características destrutivas, quando se pensa num poder, né, como algo incisivo. Então essa afirmação, ela esclarece ao lembrarmos que o poder, frequentemente, ele é interpretado unicamente num poder destrutivo, mas ele não é. Ele tem por sua ação repressivas ou até mesmo alguns impedimentos que são apresentados no comportamento dos próprios indivíduos. Então, conceber esse poder em um sentido positivo ou produtivo é o que Foucault, então, ele realçava como uma técnica de disciplina que, de certa forma, atuava diretamente sobre corpos individuais e usando até o termo de se adestrar, né, de tal maneira que esses gestos ou falas e atitudes, enfim, hábitos, eram fabricados nessa relação de poder, pois tinha-se um controle sobre alguns corpos, né, e até então produzindo aos indivíduos uma certa forma, economicamente falando, de utilidade e até mesmo possibilitando então essa fluência do sistema. Onde o mesmo defende, né, de que o poder não é uma substância ou uma simples coisa, é algo que certas pessoas têm e outras não, e que de forma contrária trata-se então de uma razão, né, de uma forma razoável, dizer que o poder em si ele não existe, o que existe são sim as relações de poder. E assim, segundo as perspectivas de Foucault, as relações entre saber e poder, ela é especificamente numa sociedade moderna, né, entre a ciência e esse aprimoramento da denominação social, ele mostra aspectos centrais na teoria que ele tanto defendia, mostrando então que resta-nos mencionar uma das suas mais decisivas e originais contribuições a então essa reflexão filosófica, onde a sua análise é costumeiramente chamada de genealogia do poder. Pois bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Lembrando que P 2020 é um colégio com muito mais emoção. Desejando a vocês, então, um 2021 próspero e cheio de alegrias. E parabenizando pela desenvoltura de vocês nesse ano de 2020. Que vocês tenham a consciência da garra e da força que vocês têm, uma vez que o ano de 2020 foi um ano difícil, porém de muitas superações diante dos desafios, e vocês foram vencedores, pois chegaram até aqui. Estendo a vocês meus parabéns, desejando muito sucesso nessa nova caminhada,
uma vez que vocês agora estão partindo para um novo processo, um novo ciclo de vida. Que seja sempre de muito sucesso, de muita paz, de muita harmonia. Pois nós aqui, né, como professores, né, que fizemos parte dessa trajetória de vocês, estamos certamente torcendo e vibrando pelo sucesso de todos, tá bom? Um grande abraço, boas festas, que Deus os abençoe. Até uma próxima. Tchau, tchau.